Capítulo 14. Ocorreu um enterro de indigente naquela semana em Raveloe, e em Kent Yard Betterley correu a notícia de que a mulher morena com a filha lourinha que se hospedara ali tinha ido embora. Essas foram as únicas consequências do desaparecimento de Molly do mundo dos homens. Mas aquela morte pela qual ninguém chorou e que para as pessoas em geral pareceu tão trivial quanto a folha que cai no verão, carregava consigo a força do destino para certas vidas humanas que conhecemos, moldando suas alegrias e suas tristezas até o último dos dias. A determinação de Silas Marner em ficar com a filha da mendiga não causou menos surpresa e falatório na aldeia que o roubo de seu dinheiro. Aquele sentimento mais benevolente em relação a ele, que surgira desde seu infortúnio, aquela mistura de desconfiança e antipatia, com uma pena desdenhosa de quem o considerava um solitário amalocado, agora passou a ser acompanhado por uma solidariedade mais marcada, principalmente entre as mulheres. Mães respeitadas, que sabiam como era difícil manter as crianças bem educadas e sãs, e mães preguiçosas que sabiam como era ser interrompidas na tarefa de cruzar os braços e coçar os cotovelos pelas propensões travessas de pequenos que acabaram de aprender a ficar em pé. Estavam igualmente interessadas em conjecturar como um homem sozinho ia fazer para cuidar de uma menina de 2 anos e igualmente cheias de sugestões. As respeitadas apenas diziam que ele teria de dar um jeito, e as preguiçosas diziam que ele nunca ia dar um jeito. Entre as mães respeitadas, Dolly Winthrop era aquela cujas ofertas amáveis eram mais aceitáveis para Marner, pois não se acompanhavam por nenhum grande discurso instrutivo. Silas lhe mostrara o meio guinéu que Godfrey lhe dera. Ele perguntara como devia fazer para obter roupas para a criança. Ah, Sr. Marner, disse Dolly, não precisa comprar nada, a não ser um par de sapatos. Eu ainda tenho as camisas que Aaron usou 5 anos atrás. E não vale a pena gastar dinheiro em roupa para bebê, pois a criança vai crescer que nem grama, se Deus quiser, vai sim. E naquele mesmo dia, Dolly veio com sua trouxa e mostrou a Marner, uma por uma, as minúsculas roupas por ordem correta de sucessão, sendo que quase todas eram remendadas, mas limpas e cheirosas como ervas frescas. Esse foi o prelúdio de uma importante cerimônia composta por água e sabão, da qual a bebê saiu muito mais bonita e ficou no colo de Dolly, mexendo nos dedinhos, rindo e batendo palminhas com ar de quem tinha feito diversas descobertas sobre si mesma, que comunicava alternando sons como gu, 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 com a palavra mamãe. O mamãe não era um chamado de necessidade ou inquietação. O bebê estava acostumado a dizer aquilo sem esperar um som ou um gesto de ternura em troca. Nenhum anjinho do céu é mais bonito, disse Dolly, passando a mão nos cachos dourados e beijando-os. Só de pensar que ela estava com aquela roupa imunda. E a pobre mãe morreu congelada. Mas quem está lá em cima tomou conta dela e levou a menina até sua porta, Sr. Marner. A porta estava aberta e ela entrou caminhando na neve, como se fosse um passarinho com fome.
O senhor não disse que a porta estava aberta? Estava, disse Silas pensativo. Estava aberta, sim. O dinheiro sumiu não sei para onde, e isto aqui apareceu não sei de onde. O tecelão não mencionara para ninguém que não tinha consciência do momento em que a criança entrou, se esquivando de perguntas que talvez levassem ao fato do qual ele próprio suspeitava, ou seja, de que estava em um de seus transes. Ah, disse Dolly com uma gravidade reconfortante. É como a noite e o dia, dormir e acordar, a chuva e a colheita. Um vai e o outro vem. E a gente não sabe de que jeito e nem para onde. A gente pode pelejar, pelejar, mas não consegue mudar nada. As coisas mais importantes vêm e vão, sem se importar com a nossa vidinha. É sim, é sim. E acho que o senhor tem razão de ficar com a pequena, senhor Marner, já que ela lhe foi mandada, embora tenha gente que pense diferente. É capaz de o senhor padecer um pouco com ela enquanto for assim tão pequenininha. Mas eu venho ajudar, nem carece de pedir. Tenho tempo sobrando quase todo dia. Pois quando a gente acorda antes de o galo cantar, o relógio parece que não anda até as 10 horas. Quando chega a hora de comer, então pode deixar que eu venha ajudar, nem carece de pedir. Agradecido, muito agradecido, disse Silas, hesitando um pouco. Fico grato à senhora se me ensinar tudo. Mas, acrescentou incerto, se inclinando para olhar a menina com um pouco de ciúme, pois ela estava com a cabeça apoiada no braço de Dolly e encarando-o com satisfação de uma certa distância. Quero fazer as coisas por ela eu mesmo, senão ela pega carinho com outro e não comigo. Estou acostumado a cuidar da casa sozinho. Eu aprendo, eu aprendo. Mas é claro, disse Dolly bondosamente. Já vi homem que sabia cuidar de criança muito bem. A maioria é sem jeito e não presta para isso, que Deus me perdoe. Quando eles não bebem, até que não são desafeiçoados, mas não sabem fazer sangria, nem botar bandagem. Não têm paciência. Olhe, isso aqui vai primeiro junto da pele. Começou a explicar Dolly, pegando a camisa e vestindo a menina. Estou vendo, disse Marner docilmente, aproximando bastante os olhos para que eles fossem iniciados naqueles mistérios. Diante do que o bebê agarrou sua cabeça com os 2 bracinhos e encostou os lábios em seu rosto, ronronando. Está vendo? Disse Dolly com o tato de uma mulher. Ela gosta mais do senhor. Quer ir para o seu colo, aposto. Pode ir, pegue a menina, senhor Marner. Pode botar as roupinhas nela. Assim, vai poder dizer que cuidou dela sozinho desde o início. Marner pegou a menina no colo, tremendo com um sentimento misterioso, trazido pelo despertar de algo. Os pensamentos e as emoções estavam tão confusos dentro dele que, se tivesse tentado descrevê-los, só teria conseguido dizer que a criança havia aparecido no lugar do ouro, que o ouro se transformara na criança. Marner pegou as roupas das mãos de Dolly e colocou-as seguindo as instruções, sendo interrompido, é claro, pela ginástica que o bebê fez durante o processo. Muito bem. Ora, o senhor aprendeu depressa, senhor Marner, disse Dolly. Mas o que vai fazer quando for obrigado a sentar no tear? Pois ela vai ficar cada vez mais danada, vai sim, se Deus quiser. Que bom que tem essa lareira alta em vez de uma com grade, pois vai ser mais difícil para a menina chegar ao fogo. Mas, se tiver qualquer coisa de derramar ou de quebrar, ou que possa cortar os dedinhos dela, pode acreditar que ela vai direto lá.
É melhor eu avisar logo. Silas refletiu durante algum tempo cismado. Eu amarro a menina no pé do tear, disse, afinal. Amarro com uma corda boa e comprida. Capaz de dar jeito, já que ela é menina. E é mais fácil as meninas ficarem sentadinhas do que um menino. Eu sei bem como são os meninos, pois tive 4. 4, por essa luz que me alumia. E se fosse amarrar os 4, eles iam abrir um berreiro que ia parecer um bando de porcos morrendo. Mas vou trazer minha cadeirinha e uns pedacinhos de pano e outras coisas para ela brincar. E ela vai ficar conversando com eles como se fossem gente. Ah, se não fosse pecado, com os meninos, querer que eles fossem diferentes, eu bem que ia querer uma menininha. Quando penso que podia ensinar uma filhinha a esfregar as panelas, costurar, tricotar e tudo mais. Mas vou poder ensinar essa pequena Sr. Marner quando ela tiver idade. Mas ela vai ser minha pequena, disse Marner, bem depressa, de mais ninguém. Vai, claro que vai. O senhor tem esse direito, se for mesmo o pai dela e fizer tudo de acordo. Mas, acrescentou Dolly, chegando a um assunto que decidira abordar de antemão, tem de criar a menina como filho de gente batizada, levar à igreja e deixar o pastor ensinar o catecismo, como ele fez com Aaron, que sabe dizer direitinho, entre aspas, creio em Deus Pai. E tudo. E, entre aspas, Agnus Dei. Tão bem quanto se ele fosse o Sr. Messi. É isso que tem de fazer, Sr. Marner, se agir direito com a orfanzinha. O rosto pálido de Marner corou de repente, diante desta nova preocupação. Sua mente estava tão ocupada tentando encontrar um significado específico para as palavras de Dolly que ele nem pensou em responder. É isso que eu acho, continuou Dolly, já que a pobrezinha nunca nem foi batizada. O certo é falar com o pastor. E se o senhor não se incomodar, posso falar com o senhor Messi hoje mesmo. Pois se a menina um dia tiver má sorte e o senhor não tiver agido certo com ela, senhor Marner, se não tiver dado vacina e feito tudo para ajudar a menina, vai ficar atormentado para sempre. E eu penso que não ia ser fácil para ninguém chegar ao outro mundo se não tiver feito de tudo por uma pobre criança que surgiu do nada. Dolly estava disposta a ficar em silêncio durante algum tempo agora, pois falara do fundo de sua crença simples e estava muito preocupada em saber se suas palavras causariam o efeito desejado em Silas. Ele estava intrigado e ansioso, pois a palavra batizada não significava nada para ele. Silas só ouvira falar em iniciação em sua igreja e só vira a iniciação de homens e mulheres adultos. O que a senhora quer dizer com batizada? Perguntou afinal timidamente. Se ela não fizer isso, vai sofrer na mão desse povo? Nossa Senhora, Senhor Marner, disse Dolly com preocupação e compaixão. O senhor não teve pai nem mãe que lhe ensinassem a rezar e a saber que existem palavras boas e coisas boas que protegem a gente do mal? Tive, respondeu Silas baixinho. Sei um bocado sobre isso. Costumava saber, costumava. Mas o jeito de vocês é diferente, eu venho de muito longe. Ele ficou em silêncio por um instante e depois acrescentou mais decidido, mas quero fazer tudo o que posso pela menina. E o que for certo por estas partes, e se a senhora achar que vai ser bom para ela, eu faço, é só me dizer. Muito bem, Sr. Marner, disse Dolly muito feliz em seu íntimo. Vou pedir ao Sr. Messi que fale com o pastor, e o senhor tem de dar um nome a ela,
pois a menina precisa receber um nome quando for batizada. O nome da minha mãe era Hepzibah, disse Silas, e o da minha irmãzinha também. Nossa, que nome difícil, disse Dolly. Acho que não é um nome cristão, não. Está na Bíblia, disse Silas com uma lembrança bem antiga ressurgindo. Então não tenho direito de dizer nada dele, disse Dolly espantada com a sabedoria de Silas. Mas sou ignorante e não aprendo nada depressa. Meu marido diz que estou sempre trocando alhos com bugalhos, porque ele é muito esperto, graças a Deus. Mas era complicado chamar sua irmãzinha de um nome tão difícil. Quando o senhor não tinha nada de importante para dizer, não era, senhor Marner. A gente chamava de Epi, explicou Silas. Bem, se não for errado encurtar o nome, assim fica bem mais fácil. Então eu vou indo, senhor Marner. Eu vou falar do batismo hoje mesmo. E lhe desejo muito boa sorte. E acho mesmo que vai ter, se fizer tudo de bom para a pobrezinha. Não se esqueça da vacina. Quando precisar lavar as coisinhas dela, não carece de pedir para ninguém que eu faço isso com uma mão nas costas, quando estiver cuidando da roupa lá de casa. Ah, que Deus abençoe esse anjinho. Se eu puder trazer o Aaron um dia desses, ele pode mostrar o carrinho que o pai fez para ele e o cachorrinho preto e branco que está criando. O bebê foi batizado, sim, com o pastor decidindo que era menos arriscado fazer isso 2 vezes do que nenhuma. E nessa ocasião, Silas, que se arrumou e se asseou o máximo que conseguiu, apareceu pela primeira vez na igreja, compartilhando do ritual que era sagrado para os seus vizinhos. Não pôde, em nada do que viu ou ouviu, identificar a religião de Raveloe com sua antiga fé. Se em sua vida pregressa alguma vez fora capaz de fazer isso, fora através de forte emoção, pronta a vibrar de empatia com terceiros, e não através da comparação de frases e ideias. E esse sentimento já estava adormecido havia muitos anos. Silas não tinha uma ideia definida em relação ao batismo e a frequentar a igreja. Só sabia que Dolly dissera que seria para o bem da criança. E foi assim, conforme as semanas foram se transformando em meses, que a menina foi criando elos novos entre a vida do tecelão e a das pessoas de quem ele se mantivera afastado até então, num isolamento que vinha se aprofundando. Ao contrário do ouro, que não precisava de nada, que devia ser adorado na solidão trancada e escura, que não escutava o canto dos passarinhos e não reagia a vozes humanas, Epi era uma criatura de necessidades infinitas e desejos cada vez maiores, buscando e amando a luz do sol, os sons da vida e os movimentos, experimentando tudo, confiando na alegria e despertando a bondade de todos que haviam. O ouro prendera os pensamentos de Silas num círculo que se repetia infinitamente, levando a nada além de si mesmo. Mas Epi era um objeto composto por mudanças e esperanças que forçavam esses pensamentos para a frente, levando-os para longe de seu antigo caminhar na direção do vazio. Até coisas novas que iriam surgir com os anos, quando a menina iria compreender como seu pai Silas cuidara dela, e fazendo com que o tecelão buscasse imagens daquela época nos laços e na caridade que uniam as famílias de seus vizinhos. O ouro pedira que ele trabalhasse sem cessar, cada vez mais surdo e cego para todas as coisas, exceto a monotonia do tear e a repetição da teia. Mas Epi o afastava do trabalho
e o fazia considerar todas as pausas como uma folga, despertando os sentidos dele com seu frescor, fazendo-o reparar até nas moscas que ressurgiam aos primeiros raios de sol da primavera e reacendendo nele a alegria, pois ela era alegre. E quando o sol ficou mais forte e duradouro, fazendo os botões de ouro cobrir os campos, Silas, às vezes, podia ser visto ao meio-dia ou no fim da tarde, quando as sombras das sebes se alongavam, passeando sem chapéu para levar Epe para além da pedreira onde as flores cresciam, até que eles chegassem a um barranco preferido. Lá ele podia se sentar enquanto a menina ia, com seu passinho de criança, colher os botões, conversando com os bichinhos alados, que murmuravam alegremente acima das pétalas coloridas e chamando a atenção do papai o tempo todo, trazendo-lhe as flores. Então, os ouvidos de Epe se voltavam para algum canto súbito de pássaro, e Silas aprendeu a agradar-lhe, fazendo um gesto que indicava que deviam se calar, para esperarem o canto soar de novo. Assim, quando isso acontecia, a menina jogava o corpinho para trás e gargalhava de triunfo. Sentado nos barrancos, Silas voltou a procurar pelas ervas que já lhe tinham sido familiares, e quando suas folhas, com o mesmo formato e as marcas de sempre, estavam na palma de sua mão, ele era tomado por um turbilhão de lembranças, do qual se afastava timidamente, se refugiando no mundinho de Epe, que trazia leveza a seu espírito debilitado. Conforme a mente da criança se alargava com o conhecimento, a de Silas se alargava com a memória. Conforme a vida dela se desfraldava, a alma dele, que havia muito jazia dormente numa prisão fria e estreita, se desfraldava também e tremulava gradualmente até atingir a consciência plena. Era uma influência que, por ser inevitável, ganhava força a cada ano. Os sons que despertavam o coração de Silas se tornaram articulados, exigindo respostas mais diretas. Formatos e ruídos se tornaram mais claros para os olhos e ouvidos de Epe, e ela exigia que seu papai reparasse mais e explicasse mais. Além disso, quando fez 3 anos, Epe desenvolveu uma bela capacidade de fazer traquinagens e de inventar meios engenhosos de dar trabalho, que exigiram que Silas não apenas precisasse ser muito paciente, mas também bem atento e esperto. Nessas ocasiões, o pobre tecelão sofria com as demandas incompatíveis do amor. Dolly Winthrop lhe disse que o castigo era bom para Epe e que era impossível criar uma criança sem lhe dar umas boas lambadas no bumbum de vez em quando. Mas tem outra coisa que pode fazer, Sr. Marner, acrescentou Dolly pensativa. Pode trancar a menina uma vez no depósito de carvão. Foi isso que eu fiz com Aaron. Era boba, assim como o meu caçula, e não conseguia dar nenhuma palmada nele. E também não tive coragem de largar o menino mais de 1 minuto no depósito de carvão, mas isso bastou para ele ficar todo pretinho. Teve de tomar outro banho e trocar de roupa. Mas, para Aaron, foi a mesma coisa que tomar uma surra de vara. Foi sim. Fica a seu cargo, Sr. Marner, mas tem de escolher um, ou a palmada ou o carvão. Ou ela vai ficar tão levada que ninguém vai aguentar. Silas ficou impressionado com a verdade melancólica da última frase. Mas sua força de vontade
vacilou diante dos 2 únicos métodos penais disponíveis, não apenas porque era doloroso machucar Epi, mas porque temia brigar com ela, mesmo que por um instante, temendo que a menina o amasse menos por causa disso. Se mesmo um Golias afetuoso forjar um elo com uma criatura pequena e frágil, temendo machucá-la, se puxar a corda e temendo ainda mais perdê-la se arrebentar, qual dos 2 será o mais forte? Estava claro que Epi, com seus passinhos curtos, era quem ia guiar seu papai Silas numa bela dança em qualquer manhã, em que as circunstâncias favorecessem a traquinagem. Por exemplo, Silas sabiamente escolhera uma tira larga de linho para prender Epi ao tear quando estivesse ocupado. A tira formava um cinturão largo ao redor da cintura da menina e era longa o suficiente para lhe permitir ir até a sua caminha baixa e se sentar nela, mas não para que subisse em algum lugar perigoso. Certa manhã ensolarada, Silas estava mais concentrado que o normal, começando a tecer uma nova peça, ocasião que requeria o uso da tesoura. Essa tesoura, devido a um alerta especial de Dolly, era sempre mantida fora do alcance de Epi. Mas o clique que fazia tinha uma atração peculiar aos ouvidos da pequena. E observando o resultado desse clique, ela chegou à conclusão filosófica de que a mesma causa produziria o mesmo efeito. Silas tinha se sentado ao tear, e o som de seu trabalho começara. Mas ele havia deixado a tesoura numa prateleira que o braço de Epi alcançava. E então, como um ratinho, esperando o momento certo, ela saiu devagar de seu canto, agarrou a tesoura e caminhou de volta até a cama, virando-se de costas para esconder o que tinha feito. E que fizera com uma intenção específica. Depois de cortar a tira de linho de maneira torta, porém eficaz, correu pela porta aberta e foi lá para fora, onde o sol estava a atraí-la, enquanto o pobre Silas pensava que estava se comportando melhor do que o normal. Só quando precisou da tesoura foi que ele se deu conta do fato terrível. Epi tinha fugido sozinha. Talvez tivesse caído na pedreira. Silas, trêmulo, com o pior pavor do mundo, saiu às pressas gritando Epi! E correu desesperado pelo terreno em volta do chalé, explorando os buracos onde a menina podia ter caído e olhando interrogativamente para a superfície vermelha da água. Um suor frio lhe cobriu a testa. Havia quanto tempo ela saíra. Existia uma esperança de que houvesse passado pela cerca e entrado nos campos onde ele sempre levava para passear. Mas a grama era alta nos campos, e se Epi estivesse ali, não haveria como encontrá-la, a não ser com uma busca minuciosa que seria uma invasão da plantação do Sr. Osgood. De qualquer maneira, seria preciso cometer aquela infração, e o pobre Silas, após espiar em todas as sebes, atravessou o gramado com sua visão perturbada, começando a discernir Epi atrás de cada pé de azeda miúda e a vê-la se afastando sempre que se aproximava. A busca no primeiro campo foi vã, e ele pulou a cerca para ir até o próximo, olhando desesperançado para um laguinho que estava em seu nível mais raso, como sempre acontecia no verão, de modo a deixar uma larga margem de lama adesiva. Lá estava Epi, conversando alegremente com sua própria botinha, que usava como balde para levar água até uma marca profunda de casco, enquanto o pé nu se plantava, com grande conforto, numa almofada de lama cor de oliva. Um bezerro vermelho a observava alarmado, por entre a sebe em frente. Aquilo claramente era uma aberração no comportamento de uma criança cristã.
que exigia punição severa. Mas Silas, tomado de uma alegria convulsa ao reencontrar seu tesouro, só conseguiu agarrar a menina e cobri-la de beijos soluçados, só depois de levá-la para casa e começar a pensar no banho que seria preciso dar nela. Ele se lembrou da necessidade de um castigo, entre aspas, para ela não esquecer. A ideia de que Eppie pudesse fugir de novo e se machucar deu-lhe mais força de vontade, e pela primeira vez Silas decidiu tentar usar o depósito de carvão, um pequeno armário que ficava do lado da lareira. Menina má, muito má, começou a dizer de repente, colocando-a no colo e apontando para seus pés e roupas enlameados. Pegou a tesoura e saiu correndo. Agora tem de ir para o depósito de carvão porque foi má. Papai vai ter de botar no depósito de carvão. Ele meio que esperava que isso já fosse ser chocante o suficiente, fazendo Eppie começar a chorar. Mas, em vez disso, ela desandou a pular em seu colo, como se aquela fosse uma novidade muito agradável. Vendo que teria de tomar medidas extremas, Silas colocou-a no depósito de carvão e manteve a porta fechada, com o pavor de estar sendo duro demais. Durante um instante a menina ficou em silêncio, mas depois Eppie gritou: "Abre a porta! Abre a porta!" Silas deixou-a sair dizendo: "Agora Eppie não pode nunca mais ser malvada, senão vai ter de ir para o depósito de carvão de novo. E lá é feio e ruim." O tear teve de ser abandonado durante um bom período naquela manhã, pois agora Eppie precisava ser lavada e trocar de roupa. Mas Silas esperava que aquela punição tivesse um efeito duradouro e o fizesse desperdiçar menos tempo no futuro, embora talvez tivesse sido melhor se a menina houvesse chorado mais. Após meia hora, Eppie estava limpa de novo e Silas, dando-lhe as costas para ver se havia como consertar a tira de linho, voltou a colocá-la no chão, imaginando que a menina não ia precisar ser amarrada pelo resto da manhã. Ele se virou, preparando-se para sentá-la na cadeirinha ao lado do tear, mas ela o encarou com o rosto e as mãos todos pretos de novo, dizendo: "Eppie no carvão." Esse fracasso total da disciplina do depósito de carvão abalou a crença de Silas na eficácia do castigo. "Ela vai levar tudo na brincadeira, a não ser que eu a machuque", observou ele para Dolly. "E isso eu não consigo fazer, Sr. Winthrop. Se ela fizer um pouco de bagunça, tudo bem, eu aguento, isso vai acabar passando." "Isso até que é verdade, Sr. Marner", disse Dolly compreensiva. "E se no susto não consegue convencer a menina a não meter a mão no que não deve, tem de deixar as coisas fora do alcance dela. É isso que eu faço com os cachorrinhos que os meninos estão sempre inventando de criar. Eles teimam de morder e rasgar tudo, tudinho que conseguem alcançar. Eles não sabem a diferença, coitados. É por causa dos dentinhos nascendo, é sim." Assim, Eppie foi criada sem castigos, com as consequências de suas travessuras sendo suportadas pelo papai Silas. O chalé de pedra foi transformado num ninho macio para ela, forrado com uma paciência aveludada, e tão pouco no mundo que ficava além do chalé, a menina conheceu a negação e a desaprovação.
Apesar da dificuldade de carregar Epi e uma peça de algodão ou de linho ao mesmo tempo, Silas a levava na maioria de suas idas às casas de fazenda, sem querer deixá-la com Dolly Winthrop, que estava sempre pronta para tomar conta da menina. De modo que a filha loirinha do tecelão, com seus cachinhos, se tornou um objeto de interesse em diversas propriedades mais afastadas, assim como na aldeia. Até então, Silas era tratado como se fosse um gnomo ou um elfo útil, uma criatura esquisita e inexplicável que, necessariamente, tinha de ser encarada com curiosidade e repulsa e com que, em todos os cumprimentos e todas as barganhas, deviam ser os mais breves possíveis, mas que devia ser agradada, e poderia receber um pedaço de porco ou alguma coisa da horta de presente para levar para casa de vez em quando, já que sem ele não se tecia a lã. Mas agora era recebido com sorrisos e perguntas alegres, como uma pessoa cujas satisfações e dificuldades podiam ser compreendidas. Em todo canto pediam-lhe que se sentasse um pouco e falasse da menina e devolviam-lhe palavras de interesse como: "Ah, senhor Marner, vai ser uma sorte se ela pegar sarampo logo e não sofrer demais com a doença", ou "Ora, não conheço muito homem solteiro que ia querer pegar uma criança pequena assim para criar. Mas acho que esse negócio de tecer faz você ser mais jeitoso que o povo que trabalha na terra. Você é quase tão jeitoso quanto uma mulher, pois tecer é parecido com fiar." Senhores e senhoras de idade sentados em poltronas enormes nas cozinhas, de onde observavam tudo, balançavam a cabeça ao pensar nas dificuldades de se criar uma criança, apalpavam os bracinhos e as perninhas roliços de Epi, declaravam que eram extraordinariamente firmes e diziam a Silas que se ela vingasse, embora nunca se saiba, seria muito bom para ele ter uma moça forte para cuidar da casa quando ficasse velho. As criadas gostavam de levá-la no colo para ver as galinhas ou encontrar alguma cereja madura no pomar, e os menininhos e menininhas se aproximavam dela devagar, com movimentos lentos e olhar fixo, como cachorrinhos que encontram alguém de sua espécie, até que a atração atingia tal ponto que seus lábios macios não resistiam e lhe pregavam um beijo. Nenhuma criança tinha medo de se aproximar de Silas quando Epi estava por perto. Não havia nenhuma aversão por ele agora, nem da parte dos jovens e nem da parte dos velhos, pois a menina chegara para criar um novo elo entre o tecelão e o mundo. Existia um amor entre Silas e a criança que fazia com que os dois se tornassem um só, e havia amor entre a criança e o mundo, desde homens e mulheres com olhares e dizeres paternais e maternais, até as joaninhas vermelhas e as pedras redondas. Silas começou então a pensar na vida em Raveloe apenas em relação a Epi. A menina tinha de ter tudo o que havia de bom na aldeia, e ele escutava docilmente para vir a compreender o que era aquela vida da qual durante 15 anos se mantivera afastado, como se ela fosse uma coisa estranha com a qual não poderia ter nenhuma comunhão. Agora, Silas era como um homem que, possuindo uma planta rara, a qual deseja dar uma morada fecunda num novo solo, pensa na chuva, na luz do sol e em todas as influências que exercem no broto, pedindo que lhe expliquem minuciosamente tudo o que o ajudará a satisfazer as necessidades das raízes ou a proteger a folha e o botão dos perigos invasores.
A vontade de acumular tinha sido esmigalhada por completo, logo após a perda do ouro que guardara durante tanto tempo. As moedas que recebeu depois pareciam tão irrelevantes quanto pedras trazidas para completar uma casa, que num átimo fora soterrada por um terremoto. A sensação de luto era pesada demais para que ele sentisse o velho arrepio de satisfação ao tocar o dinheiro novo. E agora surgira algo para substituir esse ouro, algo que dava um propósito cada vez mais importante para o que Silas ganhava, levando sua esperança e sua alegria cada vez mais para a frente, para além do dinheiro. Nos velhos tempos havia anjos que pegavam os homens pela mão e os levavam para longe da cidade da destruição. Nós não vemos mais anjos de asas brancas. Mas os homens ainda são afastados da destruição que os ameaça. Alguém lhes dá a mão e os leva, devagar, para uma terra tranquila e ensolarada, até que eles não olham mais para trás. E esse alguém pode ser uma criança.